Olá, caros colegas, tudo bem? Eu sou o professor Davi Barbosa, estou entrando com vocês agora nesta conferência ao vivo, nesta live, nessa transmissão online, para falar com vocês sobre os instrumentos ideológicos de alienação estatal e capitalista. Esse é o Café Crítico, portanto, esteja preparado para ser confrontado nos seus valores, opiniões e convicções. Eu não sou dono da verdade, não pretendo fazer aqui um proselitismo ideológico, mas propor o debate a respeito de assuntos sérios, pertinentes, que têm agravado de forma exponencial as multifacetadas expressões da questão social no Brasil. E esse agravamento se dá em função de um instrumental, de um aparelhamento ideológico que o Estado possui para manipular as massas e controlar os grupos sociais que existem neste país. Então estou aqui propondo um debate que poderia abarcar vários assuntos, vários temas, vários contextos, mas eu vou me deter apenas sobre alguns dos principais. O primeiro deles é os símbolos pátrios. Depois nós vamos falar sobre o carnaval, o futebol, as leis, a mídia, os indicadores sociais e as políticas públicas. Então, só para você se situar do que vai aparecer nesse vídeo: símbolos pátrios, carnaval, futebol, leis, mídia, e por mídia eu estou falando de televisão aberta, indicadores sociais e políticas públicas. Todos esses, mas não só, são instrumentos ideológicos de alienação estatal e capitalista. Precisamos debater sobre este assunto porque eles podem ser transformados em instrumentos de inclusão social. Não estão sendo, mas poderiam ser utilizados e podem ser utilizados como instrumentos de inclusão social. E enquanto não estiverem sendo utilizados como instrumentos de inclusão social, são transformados em instrumentos ideológicos de manipulação das massas, de controle social, de exploração e acumulação da mais-valia na mão de poucas pessoas, e poderia incluir aqui também como instrumento ideológico a educação, né? Vou colocar aqui porque me ocorreu agora. Eu tinha me esquecido desse grande, poderoso instrumento que é a educação. Então, só reprisando, antes da gente dar continuidade às argumentações, você pode contribuir aí nos comentários, fazendo sua pergunta. No possível, e se estiver no contexto e for pertinente, eu posso abordá-la e conversar com você a respeito disso. Então, estamos ao vivo e os assuntos que nós vamos discutir são muitos, os instrumentos ideológicos de alienação estatal e capitalista. Mas nós vamos nos deter apenas sobre aqueles que eu considerei até o momento como os principais. Pode ser que eu esteja equivocado a respeito e depois eu mude esta opinião. Então são eles: os símbolos pátrios, o carnaval, o futebol, as leis, a mídia, os indicadores sociais, as políticas públicas e a educação. Nós temos aqui 8 instrumentos ideológicos de alienação estatal e capitalista. Antes de falar sobre cada um deles, vou reprisar. É importante entender que esses instrumentos podem deixar de ser de alienação e podem se tornar instrumentos de inclusão. No momento, estão funcionando mais como instrumentos de alienação, de manipulação das massas. Ok? Então, o que é um instrumento ideológico de alienação? Um instrumento ideológico de alienação é aquele que foi começado lá na Grécia Antiga, na Roma Antiga, e até mesmo até lá na Idade das Pedras, das Cavernas, já havia esse comportamento. Nós conhecemos isso na linguagem teórica como pão e circo, quando o Estado oferece pão e circo, ou seja, uma alimentação passageira, instantânea, e uma diversão passageira e instantânea, mas que não resolve os problemas sociais daquele povo, as expressões da questão social. Então você vai ver, você que já estudou serviço social, sabe do que nós estamos falando, sabe o que é pão e circo. Pão e circo é uma ilusão criada pelo Estado para esconder os problemas que aquele Estado está vivenciando, para ludibriar o povo, enganar o povo. Eu ofereço migalhas, um pedaço de pão e um espetáculo circense, um espetáculo teatral, um espetáculo de Coliseu, né, de Roma, e aí o povo fica quieto, esquece dos problemas sociais que estão a toda volta e a todo tempo.
ok? Então, pão e circo é isso, é o que tem acontecido com a maioria dos países. Então, o primeiro instrumento ideológico de alienação estatal são os símbolos pátrios, que nos levam ao nacionalismo, que nos levam a pessoas lutarem em uma guerra sem ao menos saber exatamente por que estão lutando, morrerem em função de ideias que outros defendem. Então, os símbolos pátrios estabelecem a perspectiva do nacionalismo, estabelece a perspectiva da guerra. E nós temos como símbolos pátrios aí a bandeira nacional, nós temos como símbolos pátrios o hino nacional, o próprio patriotismo tão defendido pelas pessoas que se vestem de verde e amarelo, que colocam fotos de bandeiras nos seus perfis, que substituem a foto principal do seu perfil. É aquela velha ideia tão apregoada: Brasil, ame ou deixe-o. Ou seja, você é obrigado a amar o seu país de qualquer forma, a qualquer custo. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Nós não podemos nos ater a esse patriotismo sândico, imoral, antiético, que parte do pressuposto da exclusão social, da desigualdade social, que defende uma política de governo que exclui o sujeito em vez de incluí-lo, que degrada a ética no princípio do reconhecimento do sujeito enquanto protagonista da sua própria existência. Se a gente voltar para lá no tempo do suposto descobrimento do Brasil até hoje, todas as ações estatais têm trabalhado no sentido de privilegiar uma minoria e privilegiar uma minoria e excluir uma maioria. Nós vamos ver desde as Sesmarias, eu já falei muito sobre isso aqui, as capitanias hereditárias, as Sesmarias, o condado e o ducado, depois o coronelismo e posteriormente a chamada república, que nós vivemos até hoje, que continua com a mesma ideia de enriquecer um grupo seleto escolhido, uma elite de pessoas, enquanto que a imensa maioria continua empobrecendo, sendo explorado como mão de obra barata, sendo vilipendiada, excluída do próprio capital. E hoje nos dias atuais, nós temos um agravante muito maior, que em nome da defesa dos supostos valores sociais, muitas pessoas passaram a defender essa elite, mesmo sendo excluídos socialmente, mesmo compondo um número de pessoas que não participam do capital, que não participam da mais-valia, que não têm seus direitos de acesso aos direitos básicos, ainda assim estão se comportando em defesa dos chamados valores familiares, em defesa dos chamados valores sociais, estão assumindo essa postura. Vou dar alguns exemplos aqui, que nos remete à mesma ideia do nacionalismo, do patriotismo, que tem muita relação com conservadorismo, com tradicionalismo. Defender o seu país, haja o que houver. Eu penso da seguinte perspectiva: não existe país. País é só uma delimitação geográfica. Nós somos seres humanos. O planeta deve ser preservado por nós. É o patriotismo que leva as pessoas a não aceitarem, por exemplo, a imigração de pessoas de outros países em situações decadentes. A perspectiva do próprio patriotismo estabelece as fronteiras, e dentro do estabelecimento das fronteiras nós vamos ter países que estão cometendo genocídio e outros países não podem interferir em função da suposta soberania que este país tem em relação aos outros países. Nós somos seres humanos. O planeta é a nossa pátria. A Terra é a nossa pátria. E todos os seres humanos têm o direito de viver de forma equitativa, de forma igualitária, na perspectiva de um entendimento mais globalizado. Se nós estamos pensando na construção de uma nova ordem societária, nós temos que pensar também as expressões da questão social de uma forma mais globalizada. Talvez um dos grandes motivos porque as expressões da questão social não estão sendo combatidas e superadas no Brasil, se deva ao fato de que elas não existam, não tenham nascido no Brasil. Muitas delas são globalizadas. Muitas das expressões da questão social que estão no Brasil são só consequências. Enquanto nós estivermos tratando as consequências e não as causas, sempre
ficará as causas sobrando para continuar dando evidência à continuidade desse processo. Se as expressões da questão social são globalizadas, se elas nascem lá nos Estados Unidos, na Rússia, na Europa, se elas nascem nos Emirados Árabes, se elas surgem na África e se manifestam no Brasil, a causa não está no Brasil, a causa está lá, fora do país. E para que ela seja resolvida, há de se ter um entendimento globalizado, há de se interpretar, de se decifrar a realidade, as multifacetadas expressões da questão social como globalizadas, ou ficaremos aqui no Brasil enxugando gelo o tempo todo sem encontrar soluções a longo prazo. Então precisamos analisar, na perspectiva do patriotismo, onde surgem as expressões da questão social. Essas expressões globalizadas, aquelas que surgem no Brasil, que têm as suas causas no Brasil, precisam se encontrar soluções para elas aqui no Brasil. Aquelas que surgem em outros continentes, em outros países, em outras localidades, precisa se encontrar soluções em outra localidade. Ainda falando na questão do patriotismo como instrumento de alienação estatal capitalista, instrumento de controle de massa, patriotismo e nacionalismo, nós temos um problema muito grave que se manifesta em São Paulo, chamado de Cracolândia, que se pretende resolver trabalhando apenas as consequências lá dentro da Cracolândia, mas não se leva em consideração que aquilo é o resultado de um país e muitas vezes de outros países. Eu já afirmei aqui nesta página que a Cracolândia não é um produto de São Paulo. A Cracolândia é um produto brasileiro. A Cracolândia é um produto das Américas, do Sul e do Norte, porque as drogas que são utilizadas ali, elas vêm da Bolívia, do Peru e de outros países. A pessoa que está ali em situação de dependência química vem de todos os estados brasileiros e alguns até de outros países. Quando se pratica um higienismo como aquele que está sendo praticado na Cracolândia, em São Paulo, entra-se na perspectiva de muitos erros pela falta da compreensão da nacionalização das multifacetadas expressões da questão social e da globalização das multifacetadas expressões da questão social. Quando um Estado tenta resolver as expressões da questão social que são nacionais ou mundiais, aplicando instrumentos para tratar apenas a consequência do fato, ele nunca vai encontrar solução para aquele fato. E isso se parte também da perspectiva do patriotismo e do nacionalismo, na compreensão de que as multifacetadas expressões da questão social não respeitam patriotismo, elas não respeitam nacionalismo, elas não respeitam fronteiras, elas não respeitam estados, elas não respeitam limites territoriais, elas são globalizadas. Se a causa de um problema que gera uma expressão da questão social acontece na África e se manifesta no Brasil, para que haja uma solução para aquela expressão da questão social definitiva, há de se encontrar a causa e criar um projeto de intervenção, um projeto de ação para tratar a causa daquela expressão da questão social, para que ela se solucione no Brasil. Se eu tenho a Cracolândia em São Paulo e os sujeitos que lá estão são oriundos das mais variadas cidades do Brasil, eu preciso descobrir a causa deste problema. E uma das grandes causas da Cracolândia em São Paulo é principalmente a falta de políticas públicas para incluir o trabalhador do campo em todas as regiões do Brasil. Segundo, a falta de políticas públicas para fazer retornar aquelas pessoas que estão em São Paulo às suas cidades de origem, para receber o acompanhamento psicossocial, o acompanhamento familiar, a matricialidade e a centralidade familiar, em função do chamado patriotismo e nacionalismo que pretende respeitar as fronteiras estatais, as fronteiras nacionais. Cria-se uma expressão da questão social que tem origem em um ponto e trata-se a consequência em outro ponto. Resultado final, nenhum. Impactos sociais finais, nenhum, porque não se supera aquilo que não se conhece. E não se conhece aquilo tratando de maneira pontual. E tratar de maneira pontual é tratar apenas as consequências da expressão da questão social e não encontrar a causa geradora daquela expressão. Elas são muitas, elas são
dinâmicas, constantes, mas elas sempre têm uma origem. E a principal origem é a desigualdade social. Mas além destas origens, ela tem outras origens, outros motivadores, outros desencadeadores. Então, concluindo esse ponto para passar para o próximo, os símbolos pátrios, o nacionalismo e o patriotismo é um dos piores instrumentos de alienação capitalista para controle de massas, porque leva em conta a separação dos sujeitos, a separação dos indivíduos, para a partir dessa dicotomia planetária estabelecer a guerra, estabelecer a escravidão, estabelecer a exploração do país supostamente mais rico sobre o país mais pobre e assim manter as classes dentro de uma perspectiva de exploração e exclusão social. Então, partindo aí para o segundo ponto, nós temos como instrumento de alienação capitalista o carnaval. Este também é um grande instrumento de alienação capitalista. O carnaval prometeu em 2018 um retorno de 11 bilhões de reais. Isso está aí nas redes, nas notícias, é só pesquisar aí no Google, retorno financeiro do carnaval de 2018. E você vai ver que a promessa foi de 11 bilhões. Aí eu pergunto para vocês que estão assistindo esse vídeo, você lucrou quanto com o carnaval? Quanto da mais-valia acumulada pelo capital no carnaval foi parar na sua mão? Nada. E mais, custou para cada brasileiro o carnaval de 2018 R$ 847,35. Foi esse o resultado que sobrou para você. Você pagou uma conta de R$ 847,35, mesmo que não goste de carnaval, mesmo que nem tenha ido para a rua atrás do carnaval, mesmo que nem tenha pensado em carnaval. Você pagou do seu bolso, que foi incluído aí nos impostos, que foi tirado da educação, que foi tirado da saúde, que foi tirado da assistência social, que foi tirado dos outros direitos sociais, para cobrir os gastos com o carnaval. Dizem que 11 bilhões entrou, mas quando você procura onde e para onde, ninguém sabe. Uma minoria foi beneficiada, enquanto a imensa maioria foi excluída do processo do rendimento destes 11 bilhões e pior, os mais de 180 milhões de brasileiros, mais de 200 mil já, pagaram cada um R$ 847,35. Está se sentindo um pouco alienado aí? Está se sentindo um pouco explorado aí, enganado? Está se sentindo aí? Pois é, esse é o resultado do carnaval. Segundo tópico, futebol. 38 bilhões de reais está custando a Copa da Rússia. O Brasil vai gastar cerca de 2 bilhões de reais este ano para se manter na Copa, talvez disputar a final. A Copa que teve aqui no Brasil custou para o Brasil 25 bilhões,5 milhões aqui no Brasil, 5 bilhões. Custou 25,5 bilhões aqui no Brasil. E custou para cada brasileiro, embutido nos impostos, R$ 744,11. Então, mesmo que você não goste de futebol, mesmo que você diga, paguei do meu suor, eu vou assistir, eu gosto porque pago do meu suor. Mentira! Quem paga é a coletividade, paga você e paga os outros, paga todo mundo, mesmo quem não assiste, mesmo quem não gosta. E qual é o retorno desses 25,5 bilhões você teve? Absolutamente nenhum. Novamente, a Copa do Mundo, o futebol, é um instrumento de alienação capitalista que serve para enriquecer uma minoria e excluir a maioria deste procedimento acumulativo. E o que é que você lucra com isso? Absolutamente nada. Não entra nada no seu bolso. Só saiu R$ 744,11. Terceiro já foi, né? Eu já falei. Símbolos pátrios, instrumento ideológico de alienação estatal capitalista. Carnaval, futebol, e aí vem o próximo. As leis. Paz, meus senhores. As leis são um instrumento de alienação estatal e capitalista. Elas se manifestam em forma de um acordo
em forma da vontade de supostos escolhidos por nós, mas que beneficiam na maioria das vezes apenas interesse dos empresários. Não sei se os senhores lembram, há um tempo atrás houve um projeto de lei para diminuir o custo da tarifa telefônica, aquela que a gente paga só para ter o telefone em casa. E depois de aprovado aí num determinado estado, não vou dizer qual, por uma questão de não ter que responder um processo jurídico, porque eles têm muito poder nas mãos, mas num determinado estado o projeto já tinha sido aprovado para diminuir a taxa de telefone para R$ 9,90. Depois de tudo aprovado, a empresa de telefone majoritária naquele estado procurou os deputados e deu uma propinazinha de 500 mil para cada um. Uma parte deles, não foi nem todos, escolheu lá 10 só para desempatar e rapidamente o projeto foi desengavetado, colocado novamente em votação, rejeitado, reprovado e nós continuamos pagando uma taxa absurda de telefone. E fizeram isso através de quê? Através das leis. Em nome da lei, isso é muito comum, já é bem conhecido aqui no serviço social e nos debates, em nome da lei existiu o apartheid, em nome da lei mulheres eram queimadas, porque pessoas com transtorno mental eram queimadas na Europa, dizendo que seriam bruxas. Em nome da lei houve a escravidão, em nome da lei de uma cartilha criada pelo pai da reforma protestante, Martinho Lutero, ele criou uma planilha, uma cartilha, uma apostila, vamos assim dizer, falando contra os judeus, uma cartilha antissemita. Tinha até discipulado de seminário e tudo mais para ensinar os bispos e pastores da reforma protestante a pregar contra o judaísmo. Mas isso se firmou muito mais ali, especificamente na Espanha. E depois Hitler se apropriou dessa cartilha para dar origem ao Holocausto. Muitos dos trechos das palestras, das conferências, da eloquência de Hitler repete exatamente o que está escrito na cartilha criada por Martinho Lutero. Então, em nome da lei, os maiores absurdos foram criados no mundo. Toda a escravidão estava coberta pela lei. Se a gente voltar 50, 100 anos para trás, aí, antes da abolição da escravatura, vocês vão ver, em nome da lei, proprietários de pessoas escravizadas. Eu não utilizo mais o termo escravo, a menos que eu me esqueça, porque ninguém é escravo por vontade própria, mas foi escravizada por alguém. Então não utilizarei mais o termo escravo. Estou lutando para que isso mude. As pessoas escravizadas no Brasil, escravizadas por outros, esses possuidores dessas pessoas tinham o direito de bater até matar nesse escravizado, coberto pela lei. Ele tinha o direito de usar, inclusive sexualmente, desde a mais tenra idade, as meninas filhas desses processos de escravidão e de vender. E se vocês pesquisarem aí no Google, vocês vão encontrar aí trechos de jornal vendendo menina de 11 anos ainda virgem, pronta para o sexo, menina de 13 anos ingênua, pronta para a vida sexual, uma linguagem mais ou menos parecida com essa. Aqui no Brasil, não é em outro país. E tudo com a vênia, com a cobertura legal, com a cobertura da lei. Então a lei, senhoras e senhores, ela não é perfeita. A lei pode ser boa ou ruim, depende dos propósitos para os quais elas foram criadas. No Brasil, no regime militar, mais de 80 mil índios foram mortos no Brasil. Só na construção da Transamazônica foram 8.300 índios assassinados pelo regime militar. Nos hospitais brasileiros, quem conhece o livro da Daniela Arbex, Holocausto Brasileiro, sabe do que eu estou falando. Só que foi documentado mais de 60 mil pessoas com transtorno mental foram assassinadas no Brasil. E se fosse para contar mesmo aqueles que ficaram velados e escondidos, eu acredito que passa de 100 mil pessoas assassinadas no Brasil, tudo com a cobertura da lei. Então os legalistas presentes no grupo, que faz uma vergonha para o serviço social, assistentes sociais justiceiros que querem aplicar a lei de todo modo, que fazem vergonha ao código de ética, ao projeto ético-político, deveriam repensar o seu relacionamento com a lei. Eu sou um crítico da lei, eu estou submisso à lei até certo ponto,
O meu principal intuito era a defesa do meu código de ética e ainda assim preciso estar constantemente atento para possíveis modificações no próprio código de ética, porque a lei, senhoras e senhores, ela não é perfeita. A lei, ela é plausível de questionamento e até de rejeição e até de emenda e de total reformulação. Porque quem cria as leis, as pessoas que criam as leis, muitas vezes são até quase analfabetos, que são os nossos políticos, porque no Brasil qualquer sujeito que tiver algum dinheiro para comprar voto vira político. Não importa se ele tenha conhecimento ou não. E aí cria leis absurdas. Eu já citei aqui nesta página a respeito, por exemplo, da criação de 2 estatutos que tem aí no Brasil, o chamado Estatuto da Família e o Estatuto das Famílias. O Estatuto da Família só inclui a família tradicional e exclui os outros tipos de organização familiares. Não existe, na perspectiva do Estatuto da Família, um estatuto confessional, um projeto de lei que exclui uma grande parcela da sociedade brasileira. E aí cria-se um outro projeto de lei chamado Estatuto das Famílias, esse sim incluindo os outros tipos de organização familiar. Aí eu me pergunto, como é que uma pessoa na sua sanidade mental pode pensar em criar uma lei que exclui 42 milhões de mulheres que são chefes de família, que não fazem parte de uma família tradicional? Como é que pode se pensar em excluir todas as pessoas que se orientam, que têm como orientação sexual a homossexualidade ou outros tipos de orientação sexual? Ou aquelas famílias estendidas em que o avô é quem cuida e cria a criança que foi abandonada pelo macho alfa? Então nós precisamos pensar a lei como um instrumento de inclusão social que atende o direito do outro e que precisa ser constantemente questionado, porque ela é sim um instrumento de alienação, um instrumento ideológico de manipulação das massas e que tem manipulado as massas durante os séculos historicamente, na perspectiva do materialismo histórico dialético. É constante, é repetitivo a exploração do Estado e do capital sobre as pessoas se utilizando da lei. E aí os legalistas, mas está na lei, tem que ser obedecido. Está na lei, tem que obedecer porque está na lei. Não, senhor, não é porque está na lei que tem que ser obedecido. Está na lei? Sim. Então vamos analisar a perspectiva da totalidade, da integralidade, da abrangência dos fatos, das relações sociais, dos sujeitos, da inclusão social e dos valores éticos mais profundos enraigados na história da humanidade. Não valores morais, porque valores morais não servem para analisar relações sociais. Valor moral é uma coisa para você mesmo. Valores morais só servem para o indivíduo, para o sujeito. Jamais os valores morais devem ser aplicados sobre a totalidade, sobre a coletividade. Quando os valores morais são aplicados sobre a coletividade, eles deixam de ser valores morais e passam a ser moralismo. Há uma diferença muito grande entre valores morais e moralismo. E pior, falso moralismo, que é quando o sujeito não aplica aqueles valores que ele diz acreditar, nem sobre ele mesmo, e ainda quer aplicar sobre os outros. É importante frisar que as leis não são donas da verdade e precisam ser questionadas. Vamos lá. Então já falei sobre símbolos pátrios, carnaval, futebol, leis, e agora eu vou falar sobre a mídia. A mídia tem, quem se forma em jornalismo faz um juramento de ser imparcial, de não faltar com a verdade. Porém, todavia, no entanto, entretanto, isso não existe. Isso há muito tempo deixou de existir. Hoje, a mídia atende apenas ao seu próprio interesse. A mídia é dona da formação ideológica do Brasil. Eu disse aqui, outro dia, só faltaram me matar. Pedofilia não é crime. Indicadores sociais aumentam os problemas, os casos daquele direito quando é combatido. E por aí vai. São várias questões que eu já falei aqui no grupo, que são criados como ideias pela mídia para manipular as pessoas. Então a mídia, ela usa às vezes uma vírgula numa frase e muda totalmente o sentido daquela frase. Ela constrói uma notícia analisando apenas um ângulo, uma visão, um olhar, uma determinada amplitude de um fato e coloca como verdade, e quem é alienado já engole, sem mastigar, sem sentir o gosto, sem sentir o sabor.
hoje, eu não estou nem falando aqui das fake news, porque essa nem merece comentário. Eu estou falando das notícias, de fato, aquelas que são programadas, aquelas que são verdadeiras, abre aspas, verdadeiras no sentido de que aconteceram. Mas a forma como elas são colocadas no ar, a forma como elas são vendidas, a linguagem neoliberal de alienação e controle das massas contidas nessas notícias, levam as pessoas a construir informações que não têm relação nenhuma com a verdade, que não têm relação nenhuma com os fatos em si, totalmente desvirtuada, totalmente manipulada, totalmente desencontrada. Nós temos como exemplo aí, por exemplo, a questão do auxílio reclusão, que já foi tão debatido aqui, né? A questão do auxílio reclusão. Gente, como é que pode profissionais do serviço social, na evolução que nós estamos, que basta 2 cliques, digitar, com 5 ou 6 palavras que você digita no Google, você já tira limpo uma informação. Assistentes sociais publicando nos grupos preconceito, racismo velado. Outro dia apareceu o videozinho de um homem trans, uma mulher trans, né? Que é um homem que se veste de mulher, falando com uma voz grossa a respeito da greve dos caminhoneiros. E eu vi isso sendo publicado em todos os grupos de WhatsApp que eu participo, em todos. A mídia levou as pessoas a perceber, isso é uma mídia comum, não é nem a mídia televisiva, nem a paga. Alguém foi lá, o heterossexual se comportou como homossexual e o homossexual se comportou como heterossexual, trocaram os papéis, inverteram, na maior chacota que existe. E no finalzinho do vídeo, na última parte do vídeo, aquela pessoa excluída que estava vestida de mulher, um homem trans, vestido de mulher, falando com uma voz grossa de homem, no finalzinho do vídeo ela vira para o lado e estende a mão. Será que você pode me dar R$5 aí? Uma pessoa totalmente excluída, sendo utilizada por um outro para estereotipar um comportamento, e os assistentes sociais todos batendo palma, achando bonito. Nossa, como ela é inteligente, olha que pessoa esclarecida. Gente, ele estava sendo manipulado pela situação, pela circunstância. É uma pessoa que tem um discurso, mas na prática ele está excluído da política pública. Na prática é uma pessoa em situação de rua. O que adianta a pessoa ter um discurso de inclusão social, de conhecimento de toda a política pública brasileira e continuar excluída no processo? Como é que eu posso aplaudir isso? Como é que eu posso achar isso bonito, achar isso inteligente? Além de tudo, expondo ali o preconceito velado, materializado na inversão dos papéis de 2 maneiras diferenciadas para ridicularizar o sujeito que está incluso no próprio vídeo. É impressionante como as pessoas não conseguem utilizar o raciocínio lógico, não conseguem sair da caixinha, não conseguem pensar para além daquilo que é aparente, daquilo que é superficial. Uma multidão de pessoas compartilhando isso em todos os... Olha que inteligente, nossa, esse menino é muito esclarecido. Gente, o que é isso? O fato deles se orientar homossexual ou transexual não tem relação nenhuma com o discurso que ele está fazendo. O fato dele ser morador de rua, de ele estar excluído no processo das políticas públicas e possivelmente ser dependente psicoativo, não inclui ele nas políticas públicas, não faz dele uma pessoa inteligente. É impressionante, eu questionei em vários grupos, ninguém nem me respondeu, ficaram todos em silêncio, mas continuaram compartilhando o vídeo como se fosse algo bom, como se fosse algo sensacional. São tudo marionetes da mídia brasileira, marionetes do sensacionalismo midiático brasileiro. E agora que começou a Copa do Mundo, acabaram os problemas sociais no Brasil. Não tem mais criança passando fome. Não tem mais 2.800.000 crianças sem acesso à educação no país. Não tem. Sem estar em creche, sem estar em escola de educação infantil, abandonadas, excluídas. 2.800.000 crianças, talvez até pertinho de um assistente social, na mesma cidade, na mesma rua, no mesmo bairro, a poucos quilômetros, e ninguém faz absolutamente nada. Nem cobra do Estado, nem age politicamente, não cria projeto de intervenção, não faz busca ativa, só vai para a mídia. A mídia é o pai dos ignorantes na atualidade, que forma o senso comum, a irrazoabilidade da inteligência, a incapacidade do raciocínio lógico. E aí nós partimos para o próximo tópico, na perspectiva dos instrumentos de alienação estatal e capitalista. Instrumentos de alienação ideológica. Estou provando aqui que você é um alienado. E se você não for, não use o chapéu. Se não é, não tem problema.
Eu estou dizendo que existem muitas pessoas alienadas. Se não for o seu caso, agora eu vou afirmar para você, eu luto 24 horas por dia, porque eu não quero ser alienado. Não é o fato, não posso dizer que não sou. Não posso afirmar categoricamente que não sou alienado. Por quê? Porque o aparelho ideológico estatal é muito poderoso. Ele é muito forte. Ele está arraigado no inconsciente coletivo. Ele tem construído a sua ideologia de forma milenar, secular. Tem 5 séculos. Teve 388 anos de escravidão no Brasil. A minha ancestralidade fez parte. Então, no inconsciente coletivo, eu ainda sou alienado. Eu não posso dizer 100% que não sou alienado. Eu estou me desfazendo das amarras da alienação. Eu estou lutando para que a alienação não faça parte do meu cotidiano profissional, mas ela ainda faz. No inconsciente coletivo, eu ainda participo da massa alienada. Eu ainda componho o número dos alienados. Com todo o estudo que eu tenho, com toda a luta cotidiana que eu tenho, com todo o esforço que eu aplico, com todo o desprendimento, eu ainda faço parte. Aí eu fico pensando que algumas pessoas se sentem ofendidas por serem chamadas de alienadas. Se sentem ofendidas por serem chamadas de excluídas do processo social. Eu devo pensar que essas pessoas já estão incluídas no capital. Eu devo pensar que já são assistentes sociais com um bom salário, piso salarial profissional. Eu devo pensar que todas essas pessoas já fazem parte do processo de inclusão social, porque não são alienadas. Eu sou alienado, mas elas não são. Eu fui alienado pela força poderosa do Estado e do capitalismo, mas esse sujeito que me veio criticar na página Serviço Social Brasil, não. Ele é o cara, a sujeita de direitos incluída, nunca foi vítima de nenhum processo de exclusão social por parte do Estado. Já tem piso salarial profissional definido, já tem todos os direitos sociais de acesso à educação, à saúde, à alimentação, ao transporte, o lazer, tudo. Não falta absolutamente nada para ele, porque ele não foi distanciado de nenhuma política pública. A ele não foi negado o acesso a nenhum benefício de política pública. Todas as políticas públicas já fazem parte do seu cotidiano profissional. E aí o que é que eu descubro com essa argumentação toda? Que partindo do princípio da alienação, o sujeito que se diz não ser alienado já se alienou 2 vezes. Primeiro, porque já está alienado de fato, como já comprovei. E segundo, porque sequer reconhece o seu estado de alienação. Então são duplamente alienados. E quando eu falo na página, se sentem ofendidos. Essa página disso, essa página daquilo. Em vez de construir uma argumentação sólida, fundamentada, respeitosa, científica, teórica, só fica babando pelo canto da boca. Cuspindo pelo canto da boca. Gente, vamos raciocinar. Esse é um assunto teórico profundo. Você é vítima da negação dos seus direitos. Você é vítima do poder estatal imposto sobre as relações sociais, sobre sua vida. Constantemente sua família é, seus filhos são, seus pais são ou foram. É uma história de alienação, um poder extraordinário que precisa ser resistido, desconstruído, desfeito. É o poder estatal. Então ele se manifesta aí de 2 formas. No inconsciente coletivo e na própria força, no próprio poder de imposição sobre as pessoas, se utilizando aí de pão e circo, de leis, de mídia. E aí vem o segundo ponto. Indicadores sociais. Olha só que coisa incrível. Os indicadores sociais, verdade, Mariana, tão alienados que insistem em exaltar o capitalismo e mais, Mariana, sem participar do capitalismo, sem estar incluído no capital. Não é incrível? Pobre, pé rapado, caindo morto, duro, não tem dinheiro para comprar um caixão, mas é defensor do capitalismo. Fabiana, exatamente, Marx fala que todos somos alienados. E tanto Marx fala, como qualquer análise mais simplória que seja, mais superficial que seja, mostra que todos nós somos, porque o Estado nos faz isso. Não podemos aceitar, mas para não aceitar, o primeiro passo é reconhecer. Né? Primeiro eu preciso reconhecer, isso é comum na psicologia, na medicina, e tem que ser comum no serviço social. O primeiro passo para superar a alienação é reconhecer que o Estado nos impõe alienação e que nos aliena forçosamente, coercitivamente, tanto da nossa identidade, tanto dos nossos valores culturais. Ruth, o Dia dos Namorados quase te queima na fogueira. Olha,
Só não queimaram porque não sabe o meu endereço, Ruth. Não sabe onde eu moro. Obrigado, Paloma. Obrigado pelo elogio. Só não sabe onde eu moro. Porque se soubessem onde eu moro, capaz de aparecer uns 5 aqui na minha porta para me amarrar e jogar em cima de uma fogueira, como faziam com as pessoas que tinham transtorno mental na Europa há não muitos anos aqui. Queimavam porque diziam que eram bruxas. As bruxas. Pessoa com transtorno mental na Europa era queimada. E no Brasil? Bom, até recentemente, no Holocausto Brasileiro, ia para o hospício, para os manicômios, e lá mesmo morria. Então vamos lá. Indicadores sociais, instrumento de alienação ideológico capitalista estatal. Os indicadores, principalmente os do IDEB, mas também o das políticas públicas e das políticas sociais, precisam ser estudados profundamente pelos assistentes sociais para não cair na conversa de partido político ou de cabo eleitoral. Os indicadores sociais são sim uma ferramenta que devem compor o nosso estudo científico, as nossas pesquisas científicas, os nossos projetos sociais, mas não devem jamais serem estudados de forma irresponsável, serem analisados de forma superficial, levando em conta apenas uma fonte, levando em conta apenas um indicador. É de se estudar todos os indicadores sociais, e eu quero aproveitar essa oportunidade para fazer uma crítica ao sistema EAD de educação. Novamente, eu sou EAD, tenho o direito de criticar e só respeito o aluno EAD que critica. Aluno que aplaude ensino à distância, para mim, já declarou incompetência profissional. Agora, aluno que critica, está lá dentro porque precisa, está lá dentro porque foi a oportunidade que foi dada a ele, mas está lá para criticar, esse merece o meu respeito e as minhas considerações e o meu aplauso. Agora, aquele que só tem gratidão pelo ensino à distância, esse já declarou que vai ser um profissional incompetente. Então, qual é a crítica do ensino EAD? O ensino EAD está obrigando os alunos de serviço social a realizarem apenas pesquisas bibliográficas. Isso é muito prejudicial. Isso é muito complexo, porque a maioria dos indicadores sociais são mentirosos e o sujeito só vai conhecer a realidade indo até a realidade. Mas a maioria dos ensinos EAD não permitem que o aluno faça sua pesquisa de campo. Ele tem que fazer uma pesquisa bibliográfica, distrito ao que foi escrito por alguém. Ele não é um cientista, ele é um pseudocientista. Ele é alguma coisa que seja qualquer coisa, menos um cientista. Eu acredito no ensino que forme cientistas que vão à realidade, conhecer o sujeito nas suas vivências. E mais, com acompanhamento, com supervisão. Por que a EAD não está criando sistema de pesquisa de campo? Porque ela não quer investir no acompanhamento, num supervisor acadêmico que acompanhe a pesquisa de campo do aluno. Isso é a negação de um direito, é a precarização do sistema de ensino. Eu vou gravar uma live especificamente sobre isso depois, porque é uma crítica que eu tenho que fazer. E não é só o sistema de ensino à distância, não. Algumas faculdades presenciais também estão assimilando esse conceito. Eu fiz EAD, mas a minha tese, contrariando todas as vontades da faculdade onde eu estudei, foi feita com base numa pesquisa de campo. A faculdade disse que eu tinha que elaborar uma tese com 40 páginas. Eu fiz uma com 97 páginas. Eu fiz uma com 97, ela não queria aceitar, teve que aceitar um pedido do Ministério Público, e foi tudo pesquisa de campo. Agora eu tive que fazer sozinho a pesquisa de campo, porque a faculdade não me deu acompanhamento, supervisão, ok? Mas eu fiz a minha dentro de uma pesquisa de campo para conhecer a realidade do sujeito. Eu não acredito que um profissional deva desrespeitar o conteúdo bibliográfico. Não é isso que eu estou defendendo. Mas também não acredito que seja satisfatório, pleno, uma intervenção profissional que se baseie unicamente no que outros disseram. Há de ter uma junção entre o que foi dito pelas políticas públicas, entre o que foi mostrado nas bibliografias, mas que tenha também o trabalho de campo, supervisão de campo, a pesquisa de campo, para juntar as duas informações e fazer a comparação entre a realidade e aquilo que é teorizado. E a partir daí, então, construir um trabalho de conclusão de curso. Os indicadores sociais mentem. Agora uma polêmica que eu vou colocar aqui, que depois também eu quero gravar uma live específica sobre isso. É uma polêmica. Vamos lá.
Eu fiz essa polêmica recentemente nos grupos. É interessante observar que quando se cria uma lei específica para combater a violação social de um direito social também específico, essa lei tende a aumentar os indicadores sociais sobre aquele direito violado. Que bom, Ana, que você fez pesquisa de campo. Parabéns, eu também sou EAD e fiz, mas fiz a contragosto. E eu vou te perguntar, Ana, você teve supervisão de campo para fazer sua pesquisa de campo? E também diga para nós aí qual foi o tema, porque algumas pessoas também confundem pesquisa bibliográfica com pesquisa de campo. É importante observar isso. Eu fui recentemente, compus uma banca de uma faculdade e observei que várias pessoas fizeram só supervisão bibliográfica. Uma delas afirmou que era pesquisa de campo e não era, e uma delas afirmou que era pesquisa bibliográfica, mas no comportamento da ação era só quase pesquisa de campo, sem quase nenhuma pesquisa bibliográfica. Então é importante também saber essa diferença. Muito bem, Andréia, parabéns. Voltando ao contexto da questão dos indicadores sociais. Quando foi criado a Lei Maria da Penha e ela passou a ser aplicado, havia um número de direitos das mulheres violados. Ou seja, o número de violência contra mulheres estava aí num nível de 5% no Brasil. Conforme ele foi sendo aplicado, esse nível foi crescendo. Ele foi crescendo, atingindo 6%, chegando a 13%, até 18%. O que é que eu aprendi com isso? Que quanto mais eficiente, eficaz e aplicado é uma lei que trata do combate à violação de um direito social específico, mais aumenta os indicadores sociais de violação sobre aquele direito. Ou seja, aparentemente, em vez de melhorar, faz piorar. E aí eu vi muitos assistentes sociais, inclusive em alguns cursos que eu ministro, dizendo, mas não adiantou, porque depois que criou o Estatuto da Criança e Adolescente só fez piorar, depois que criou o Estatuto do Idoso só fez piorar, depois que criou o Estatuto da pessoa com deficiência, da pessoa com transtorno mental só fez piorar, depois da Lei Maria da Penha só fez aumentar os indicadores sociais. E eu digo, isso não é demérito, é mérito. Isso não é ruim, é bom. Por quê? Porque a lei está funcionando. Veja bem o que é que acontece. Vamos analisar a totalidade das coisas. Apesar dos indicadores sociais serem um instrumento de alienação capitalista estatal, eles podem, através de um trabalho coletivo dos movimentos sociais e dos assistentes sociais, se transformarem num instrumento de inclusão social. Vamos pensar o seguinte: cria-se uma lei, por exemplo, vamos utilizar a Maria da Penha como regra, para combater a violência doméstica contra as mulheres. As mulheres são só 5%, abre aspas, duvido, mas eram só 5%. Por quê? Porque não tinha proteção jurídica, porque não tinha proteção da lei, porque não tinha apoio, porque não tinham como se enquadrar e se inserir socialmente, não tinham informação, não tinham acessibilidade, não tinham confiança e não tinham segurança. Então os casos que se manifestavam, que se tornavam demanda espontânea, era de 5%. Mas os casos que estavam embutidos e velados dentro da realidade eram mais de 25%. Quando a lei começou a funcionar, gerando empoderamento para as mulheres, gerando confiança e segurança, sabendo que o agressor não ficaria mais na impunidade, mais mulheres que já estavam tendo seus direitos violados começaram então a denunciar, a procurar justiça. Mais mulheres que estavam apanhando, que estavam sofrendo violência física, violência psicológica, violência financeira, passaram então a denunciar, aumentando os indicadores sociais. Então, a lei, ela não fez aumentar o indicador social, apesar de diretamente ter feito. De fato, ela fez apenas revelar o indicador social que estava velado dentro da sociedade, estava escondido dentro da sociedade, porque a mulher não tinha empoderamento e protagonismo para fazer a denúncia. Quando a lei começou a funcionar, as mulheres, espera aí, eu posso conseguir um benefício de assistência social, eu posso sair dessa prisão, dessa cadeia, eu posso sair dessa relação abusiva e o Estado vai me ajudar, vai me proteger, eu não vou morrer e não vou continuar apanhando, eu vou ser protegida pela segurança pública. Quando isso começou a se tornar uma realidade e as mulheres começaram a entender isso, então o indicador subiu. Mas não é porque não existia o problema, é porque existia e estava escondido. Então eu formulei a seguinte teoria: quanto mais eficaz for uma lei,
a respeito de um direito específico violado, maiores serão os seus índices nos indicadores sociais de casos manifestos após a aplicação da lei. Então, no entendimento superficial de senso comum de muita gente, vai ficar parecendo que a lei só fez piorar. Mentira! A lei fez revelar o que estava escondido por trás da realidade, o que estava oculto atrás da cortina, aquilo que ninguém via e que ninguém denunciava. Então, quanto mais o indicador social aumenta em relação à aplicação de uma lei relacionada a ele, mais eficaz e eficiente está sendo. Agora, se eu crio uma lei a respeito de um direito violado específico e aplico essa lei sobre esse direito violado específico e os indicadores continuam no mesmo nível, qual é o significado? Que ele não funcionou, não gerou protagonismo, não gerou empoderamento, não foi aplicado corretamente, tem algum problema aí, porque não revelou o que estava velado, apenas manteve o que já existia. É importante no serviço social a gente refletir sobre as coisas. Então o indicador social, concluindo essa para passar para a próxima, os indicadores sociais, se não tiver controle social, participação popular, estudo científico e participação da comunidade acadêmica de forma muito íntima, ele se torna um instrumento de alienação e não um instrumento de inclusão. Ok? Próximo. Políticas públicas. Questão de concurso. Toda política social é uma política pública, mas nem toda política pública é uma política social. Veja bem o que acontece. As políticas públicas são utilizadas, inclusive pelo serviço social no seu nascimento, para calar a população. Quando o serviço social nasceu, ele não atendia os trabalhadores, ele atendia a classe trabalhista por meio da Igreja Católica. Tinha como objetivo silenciar os trabalhadores, fornecendo aí pão e circo para que eles ficassem calados. Então o próprio serviço social, quando começou, era um instrumento de alienação capitalista, no seu início. Até hoje, por muitas pessoas, ele é utilizado, o próprio serviço social, como instrumento de alienação capitalista. Então, eu vou voltar a falar, daqui a pouco eu falo sobre a reforma trabalhista, Ruth. Então, esse instrumento, o serviço social, enquanto instrumento de alienação capitalista, perpassa por qual ponto? Quando o sujeito é autorizado, imbuído, cobrado, para se tornar um fiscal, o assistente social, um fiscal da pobreza. Aquele sujeito que indiscriminadamente fica pedindo interdição familiar, tutela, curatela, corte de Bolsa Família, corte de BPC, justificando, ao invés de encontrar soluções para concessão, benefício, ampliação, viabilização daquele direito, trabalha mais no sentido da negação e do corte do que no sentido da viabilização e do acesso. E várias outras questões. Quando lá, no início da profissão, lá nos anos de 1930 para cá, na década de 30, o serviço social nasceu, ele era também um instrumento de alienação capitalista, porque ele servia o Estado para calar as massas. A segurança pública, a própria polícia como um todo, é um instrumento de alienação capitalista, mas que cumpre a sua função para manter a ordem. Mas o próprio serviço social era isso. Então eu vejo ainda hoje muita gente atuando como nas protoformas do serviço social, se permitindo ser recrutado pelo Estado, dentro da perspectiva da política pública que exclui e aliena, para manter o status de instrumento de alienação. Muitos profissionais têm esse comportamento. Então, uma política pública que não inclui o sujeito, uma política pública que beneficia a classe possuidora, detentoras dos bens e exclui do processo a classe que já está excluída, essa política pública, ela é sim uma política de alienação capitalista. E como a Ruth pontuou aí, a principal política pública atual, as duas principais é a Previdência e a CLT, que estão se tornando cada vez mais instrumentos de alienação capitalista. As últimas reformas que aconteceram nos processos trabalhistas só levam em conta o patrão, só beneficia o patrão e exclui do processo totalmente o trabalhador. Esses são instrumentos de alienação capitalista. O mesmo se diz, por exemplo, da Previdência também, que tem já o seu capital acumulado, que é um produto adquirido, que nem deveria ser comparado ou estar fazendo parte do tripé da Seguridade Social,
porque é um produto que a pessoa compra, tanto paga no Estado, como pode pagar no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, pode pagar em qualquer banco. Você comprar uma previdência privada, qual é a diferença? Nenhuma. Por todas elas você está pagando. Então não tem nada de assistência social, muito bem de seguridade social no processo. Isso é um produto que você compra e paga. Deveria se construir uma nova teoria a respeito disso e se pensar uma forma de desvincular isso da perspectiva de seguridade social, porque de seguro não tem nada. Quem compra um produto, compra um produto. E a própria Previdência em si já presume a dependência do sujeito do Estado na perspectiva da própria alienação, ou seja, se eu quiser me aposentar, eu tenho que ter carteira registrada. Eu tenho que estar dependente de alguém, empregado de alguém, para ser, de fato, um sujeito de direitos na sua plenitude. Então a ideologia capitalista no Brasil determinou, e determinado está, que se o indivíduo não estiver trabalhando para alguém, dependendo financeiramente de alguém, ele não é um sujeito de direitos na sua plenitude, porque ele não pode se aposentar, porque ele não pode ter assistência a vários outros direitos que estão atrelados ao pagamento de uma contribuição mensal, que eles fazem questão de chamar de contribuição, mas que eu abertamente chamo de pagamento, e que se deve ao entendimento próprio também da negação do direito, que leva à alienação do sujeito. Ok? Então nós temos aqui também, seguindo a mesma regra, a educação como instrumento de alienação capitalista, que mente para as pessoas. A educação é um dos piores instrumentos de alienação capitalista. Um dos piores, que mente. Os livros do MEC trazem histórias que não tem nada a ver com a realidade, sobre a descoberta do Brasil, sobre quem foi Tiradentes, um estuprador, pedófilo, escravagista, que vivia em Minas Gerais, que o Estado, para cobrir um genocídio que o Estado de Minas tinha cometido sobre um quilombo, elegeu ele como herói, para mentir para as pessoas, e até hoje é ensinado nas escolas, sobre a princesa Isabel e a abolição da escravidão e várias outras coisas, principalmente relacionadas aos pobres, aos pretos, principalmente relacionado aos afrodescendentes no geral, e aos índios, que escondem totalmente a verdade dos fatos dos índios. Nos livros do MEC, o índio é um sujeito estereotipado, o quilombola é um sujeito estereotipado. Então o livro do MEC já começou a mudar, né? Tem alguns anos aí que mudou muita coisa, mas ainda estão sustentando muita mentira, como por exemplo o feriado de Tiradentes. Na minha opinião, o feriado de Tiradentes deveria ser tirado do calendário brasileiro, porque isso é uma vergonha para nós. É uma vergonha para o povo brasileiro comemorar o dia de Tiradentes, mas está nos livros de educação. Está lá, mantido lá. Então, a educação é utilizada, sempre foi utilizada pelo Estado para manipular as pessoas, para controlar o sujeito. É alienante. Uma educação brasileira é uma educação extremamente alienante, que não ensina o sujeito a ter protagonismo, que não ensina o sujeito a ter criticidade. Falo disso porque de lá eu vim e sei como funciona. Que não ensina o sujeito sequer a fazer uma interpretação de texto. E é porque os professores não querem fazer isso? Não. É porque o sistema criou um método e só pode utilizar aquele método. Os professores estão engessados em um método que cobra a prova dos alunos. O aluno tem que fazer a prova. Então o aluno estuda em função de um resultado, não em função do crescimento pessoal. E estuda matérias engessadas com conhecimentos pré-estabelecidos, que a maioria são mentira, principalmente nos relacionados à história, principalmente relacionado à própria antropologia no sistema de educação, todo cheio de mentira, de erro, para defender uma ideologia estatal que não forma pessoas para serem protagonistas da sua existência. E aí nós vamos para outro ponto, antes de concluir, tem mais dois. As lutas de classe são utilizadas pelo Estado para alienar pessoas. A luta de classe sempre existiu. Ela não era revelada, ela não era uma demanda espontânea, ela não era um fato aberto, mas as classes sempre existiram. Quando um sujeito explorando outro sujeito sempre existiu. O grande problema e a grande verdade sobre isso é que a classe da esquerda nunca tinha tido poder para se revelar, para se manifestar, para se abrir para o mundo. E agora que está tendo poder, o povo, os outros que não se declaram de esquerda, estão assustados com isso. Porque a esquerda resolveu acordar e sair da sua dormência para lutar por direitos. Já tem alguns anos que isso tem acontecido. E nunca mais será a mesma coisa que já foi antes.
Agora, nós temos que ter cuidado pelo seguinte: a direita não é nossa inimiga, são apenas pessoas. Assim como a direita deve entender que a esquerda não pode ser inimiga da direita. São direitos difusos que precisam encontrar o meio termo para que haja uma convivência pacífica entre os pares e nessa convivência pacífica haja a emancipação dos sujeitos e a inclusão social de todos eles. Não podemos negar a existência das lutas de classe, mas não podemos aceitar que um dia o Estado esteja em favor de um e no outro dia esteja em favor do outro, colocando um contra os outros para brigar, enquanto que o Estado não está fazendo nada para mudar isso. Então, mesmo que as desigualdades sociais sejam superadas, mesmo que haja inclusão social de todas as pessoas, ainda assim haverá a luta de classes. Ela é histórica, ela é permanente, ela é dinâmica, ela é contínua, ela passa por processos de renovação constante, ela nunca vai deixar de existir, e uma sociedade só é saudável se houver no seu bojo, no seu meio, na sua construção, na construção do tecido das suas relações sociais, a existência da luta de classes. Então, um país precisa dessa heterogeneidade para ser um país ideologicamente saudável. É no debate das ideias que se superam os erros, que se superam as falhas, que se constrói, que se conserta aquilo que não está dando certo. Deus me livre, eu já disse isso aqui, vou repetir, de um país totalmente de direita, de um país totalmente de esquerda, de um país totalmente capitalista, de um país totalmente direitista, de um país totalmente comunista ou socialista. Veja bem, Fabiana, não é toda a direita que não quer a emancipação do sujeito. São os radicais de direita que não querem a emancipação do sujeito. Inclusive, tem muita gente que é de esquerda e se acha de direita. E um dos principais problemas da direita é que ela se orienta na religião. E aí nós vamos então para o último elemento utilizado pelo Estado e permitido pelo Estado de alienação capitalista. 21 de abril, isso é mais importante que 22 de abril, terrível mesmo. O MEC também compre a nova agenda global de dominação do gado, né? Também são várias questões sobre a educação. Então, o último elemento dessa nossa conferência é sobre a religião. A religião é um instrumento estatal de acumulação capitalista e de alienação. O pior deles, um dos mais agravantes, porque o sujeito que quer manter os valores pensa: para que eu possa continuar sendo o patriarca, o chefão, o bonzão, o cachorrão, o bodão da minha família, eu vou para a igreja evangélica, porque lá a mulher tem que ser submissa ao marido. E aí a Mackenzie faz um estudo, a Universidade Mackenzie, revelando que 40% dos casos de violência doméstica contra a mulher acontece no seio religioso e principalmente no seio das famílias evangélicas. O que leva a entender que a religião, que é uma coisa boa, que é uma coisa necessária, que tem que existir no país, e quanto mais religiões existirem no Brasil, melhor será para o país. Quanto mais religião tiver no nosso país, melhor será. A religião é uma coisa boa, nós precisamos entender que ela não pode, a própria religião, não pode se permitir se transformar num instrumento de violação de direitos, num instrumento de policiamento de comportamento alheio, num instrumento de moralismo, num instrumento criminoso de vilipêndio da própria existência. A doutrina que existe dentro de uma religião só serve para os membros daquela religião. A doutrina confessional de uma religião só serve para quem levantou a mão fazendo compromisso de obediência àquela religião. Quando a religião sai de dentro, tira a doutrina que deve pertencer exclusiva e adstritamente aos seus membros e começa a aplicar nas outras pessoas que não fazem parte daquela confissão, ela começa a cometer o crime do moralismo, que é o desrespeitar do direito do outro, a invasão ideológica do direito do outro. Você pode pensar o que quiser, você pode agir da forma que você quiser, mas quando você invade o direito do outro, criminalizando o outro, culpabilizando o outro, excluindo o outro e condenando o outro ao inferno, à maldição e a tantas outras besteiras e bobagens que existem nos púlpitos brasileiros,
aí você sai da perspectiva da sua identidade confessional e passa a ser um criminoso social. Passa a ser um doente social na perspectiva mais absurda. E aí essa doença é chamada de fundamentalismo religioso. É o mesmo, o que acontece com esses fundamentalistas no Brasil não difere em nada dos homens bombas da Arábia Saudita. Dos homens que, em nome do Alcorão, se casam com menina de 13 anos e a estupram até a morte porque tem direito. Que, em nome do Alcorão, se o estuprador puder estuprar uma menina descrente do Alcorão, do muçulmano, ele tem o direito de ficar com ela. A estuprada é obrigada a se casar com ele. Em muitos países, é óbvio que não é generalizando todos os países. E também não é generalizando todas as religiões e nem generalizando todos os evangélicos. Porque eu conheço muita gente inteligente, extremamente respeitosa e educada, tanto sendo muçulmano, quanto sendo evangélico, budista, confucionista, enfim, umbandista, pessoas éticas, dignas de respeito, de consideração, em todas as religiões. Mas o problema é quando se constrói uma ideologia de alienação e essa ideologia se torna a principal bandeira daqueles movimentos. A homofobia evangélica no Brasil ganhou vulto depois da existência de alguns televangelistas que são lobos em pele de ovelha, que enriquecem às custas das ovelhas, da lã, da pele e da gordura da ovelha, no Brasil, vendendo livros e programas televisivos e arrancando milhões dessas pessoas que muitas vezes mal têm o que comer dentro de casa, que ainda vivem pagando aluguel, que trabalham uma jornada de 8 horas diária, tomando ônibus de 2, 3 horas, metrô, para poder chegar em casa para sustentar a sua família, e ainda sustentam um lobo miserável, desgraçado, filho do diabo desse, que fica atrás de uma televisão, atrás de um canal de televisão, pregando uma mentira para as pessoas, vendendo um pão e circo para as pessoas, alienando as pessoas no seu processo. Crer em Deus, crer em Cristo, crer em Maomé, crer numa divindade, crer numa soberania é importante, faz parte dessas construções sociais. Eu conheço, Fabiano, conheço muitos deles, inclusive eu sou um deles. E partindo então desse princípio, nós precisamos entender o sujeito na sua totalidade. Você tem a tua doutrina na tua igreja? Parabéns, ótimo, viva ela. Aplique ela sobre os seus filhos, desde que ela não viole os direitos sociais que estão na Constituição, desde que ela não se torne um crime, mesmo lá dentro da sua família. Pratique ela no reduto da sua religião ou de outras pessoas que queiram participar da sua religião, que procurem você, ou que peçam conselhos a você, ou que desejem se converter à sua religião, mas não faça isso de forma impositiva às pessoas, julgando e condenando as pessoas. Isso é alienação, é um processo de alienação que nem Deus defende, que nem Deus aceita. Se você conhece Bíblia, você sabe que Deus diz nem por força e nem por violência. Não é por força, não é por violência, não é por força argumentativa, nem por violência argumentativa. É por uma decisão de espírito, é uma pessoa que decide, que toma a decisão, que apregoa a verdade. É uma vergonha se permitir que um país que tenha quase 50% de evangélicos e que 40% dos casos de violência doméstica contra a mulher acontecem dentro do seio evangélico. Por quê? Porque as igrejas estimulam a submissão a todo custo da mulher ao homem. E estimulam a submissão do sujeito social feminino de gênero ao sujeito social masculino de gênero, obrigando um conflito ideológico para a manutenção da suposta ordem moral no seio da família e na sociedade. Criando, quando isso não acontece, aí vem o espancamento, vem a agressão verbal, vem a surra, vem a pressão psicológica, a agressão psicológica, a agressão e a violência psicológica financeira em todos os sentidos, para se conseguir alcançar um objetivo apregoado nos púlpitos da igreja, mas esquecendo os outros elementos principais da convivência, do perdão, do amor, da condescendência, da aceitação, da solidariedade e tantos outros valores, tais quais, ou muito superiores, à submissão. E aí nós entendemos também, analisamos também a questão da violência sexual contra crianças e adolescentes. 3 acontecem por minuto no mundo. E 2 deles acontecem dentro de casa pela própria família. E um deles, por minuto,
é praticado por uma pessoa religiosa, extremamente religiosa, já desvelado e muito em vários estudos e comprovado. Por que isso acontece? Porque criou-se a linguagem do patriarca dentro de casa, o instrumento do patriarca, a figura, o símbolo do patriarca. A ele, dele e para ele, tudo tem que ser explicado, respeitado, obedecido, submetido à sua opinião e ao seu crivo final. E aí, isso é extremamente alienante. Por quê? Porque não se pode falar em sexualidade para uma criança, filho de um religioso, porque parece que foi castrado o princípio da sexualidade, apesar da ciência mostrar que desde o útero uma criança já desenvolve a sua sexualidade. E importante separar a diferença aqui entre sexualidade, erogeneização e pornografia. São coisas totalmente diferentes. E abuso sexual são coisas diferentes. Nenhuma criança vai deixar, em momento nenhum, de desenvolver a sua sexualidade. Ela pode ser reprimida, ela pode apanhar, ela pode ser transformada na vítima de um possível estuprador por meio da coerção, das surras e da humilhação, e do vexame, e do silenciamento, da mordaça ideológica, ou os pais podem utilizar a sexualidade da criança para emancipá-la, empoderá-la, para torná-la sujeita de direito na defesa do seu próprio corpo e na rejeição por qualquer tipo de exploração sexual e da exposição de qualquer tipo de situação com a qual ela não concorde, não aceite, não queira ou seja imposta, inclusive pela família que está dentro de casa. Mas quando a criança é criada num ambiente de total mordaça, de total açoite, agressão física, ela se torna vítima do processo. Ela perde a ideia da sua existência. Ela é alienada da sua identidade. Uma criança que apanha não tem identidade. Escute bem isso aqui. Eu já falei isso em muito lugar aqui. Um pai que bate num filho está tirando a identidade do seu filho. Ah, professor, mas é só uma palmadinha. É essa mesmo que eu estou falando. A criança perde um pouquinho a sua identidade a cada situação de violação dos seus direitos, de violência, de agressão, até não sobrar mais nada. Uma criança com a identidade alienada é a principal vítima dos processos de abuso sexual e de violência sexual. A criança precisa ser empoderada, ela precisa saber o que é um órgão genital, para que serve, quem pode tocar e por quê, e quando, e qual a sua utilidade, quais são as suas funções, sem nenhuma cobertura, sem nenhuma mentira, sem nenhuma figura de linguagem simbólica, de sementinha, de não sei mais lá o que, de mangueirinha. Gente, isso não existe, isso já passou faz muito tempo. Não fique pensando, senhoras e senhores, que quando seu filho vai para a escola, é isso que ele escuta no pátio da escola, sementinha, mangueirinha. Não tem mais isso não. Lá é falado abertamente. Infelizmente a criança não sabe o que é. Ela faz de conta que não ouve, e o seu inconsciente fica travado, porque em casa, se ela falar um palavrão, em nome da religiosidade, ela leva uma surra. Em muitos casos, é claro que não é generalizando. Se ela tiver um comportamento sexualizado, ela leva outra surra. Se ela falar qualquer assunto relacionado à sua sexualidade, ela é amordaçada. Então ela perde a confiança, perde o protagonismo, perde a identidade, se torna vítima do possível agressor. E às vezes, na maioria das vezes, é o próprio agressor que já se comporta colocando mordaça nas crianças, amordaçando o máximo possível a criança, que é para ele poder tirar proveito depois. Muito obrigado você que me assistiu aqui até hoje, muito obrigado. Eu volto a qualquer momento com vocês aqui no Café Crítico. E eu volto depois para falar sobre a pesquisa de campo para o trabalho de conclusão de curso. Muito obrigado, até já.